Boa tarde a todos, creio que me estão a ouvir. Uma Perfeitamente. saudação para os meus colegas que estão hoje aqui comigo, a falar convosco, e também para todos os que estão presentes, que são muitos, não é? 752 é realmente uma coisa notável e que nos dá uma grande responsabilidade nesta tarefa de refletir convosco, com todos vocês, sobre as questões relacionadas com a arte e com a cultura e com a educação. Eu quase que aproveitava um bocado a boleia do meu colega anterior acerca da esperança. E em relação à esperança, eu acrescentava também, estou inteiramente de acordo, não posso estar mais de acordo, acrescentava também a questão da utopia, não é? Quer dizer, que é qualquer coisa que, de certa forma, também nos guia e que nos deve guiar. E aquilo que eu hoje vos trago tem muito disso, tem muito de esperança e tem muito de utopia. Eu não vou fazer muito uma teorização, mas vou dar conta de uma experiência, quer dizer, uma experiência vivida, sofrida, tudo aquilo que possam imaginar, que foi a dificuldade de pôr em pé um projeto que nasce a partir da escola, a interação com outras pessoas que connosco colaboraram e que eu diria que pode continuar. Teve um momento alto, mas que apesar de tudo eu acho que tem ainda uma continuidade possível e um futuro possível pela frente. E, portanto, o que eu vos vou falar é essencialmente de uma prática, não é? De uma prática, mas também de uma prática que não é vazia de reflexão, de problematização, e, portanto, há sempre tudo aquilo que nós fazemos na escola, eu acho que é qualquer coisa que merece, no fundo, ser pensado, ser dialogado, nós devemos trabalhar de uma forma, eu diria, coordenada ou sempre em cooperação uns com os outros, não é? E, portanto, isto que eu vos vou mostrar não é um trabalho isolado, é um trabalho de grupo, e eu acho que nós, na escola, é bom que as coisas sejam construídas não por alguém que parece que tem rasgos, mas por todos nós que somos capazes de nos ouvir e somos capazes de construir em conjunto. Bom, eu vou passar um PowerPoint, um slide, mas esse slide gostaria de dizer que ele tem 4 partes, ou talvez 5, vamos assim dizer, talvez 5, sim. A primeira parte, eu vou procurar fazer o enquadramento do projeto. Eu sou professor há perto de 40 anos na Escola Secundária Rainha Santa Isabel, de Estremoz, e o projeto nasceu, viveu lá e de certa forma, foi lá que se desenvolveu. E é um projeto, imaginem, de ópera na escola. É uma coisa que não lembra a ninguém, não é? Ópera na escola, como é que é possível fazer? E fizemos-lo, portanto, eu diria que o primeiro ponto a tratar seria realmente da contextualização daquele território que estávamos e que estamos diariamente em contacto e a viver. O segundo ponto, gostaria de chamar a atenção de que era importante aqui ter algumas noções sobre o que é cultura, sobre o que é educação, sobre o que é escola, e como é que tudo isto pode, cultura, educação, escola, tudo isto pode ser articulado e pode ter uma efetiva prática. O terceiro ponto que eu gostaria de falar convosco diz respeito à história do projeto, portanto eu vou fazer uma síntese, não quero entrar em pormenor, mas acho que é bom nós termos memória, a memória que aliás aqui hoje já foi referida com o Adriano, com o Lopes Graça, enfim, eu acho que a memória é uma coisa que cada vez mais está ausente das escolas e que deve ser presente, deve estar presente. E depois o ponto seguinte seria
eu diria, vou-vos dar a ideia também do que é que terá acontecido ou do que é que está para acontecer. Portanto, é um pouco estes pontos que eu gostaria de falar convosco, quer dizer, a contextualização, a questão da cultura, da educação na escola, aquilo que aconteceu no campo da música e no campo da ópera em particular, como história, e depois que futuro, não é? Que futuro, depois de tudo aquilo que nós fizemos. Eu tenho também, não sei se depois vamos ter tempo, tenho um pequeno vídeo de um pequeno apontamento que foi feito pela RTP, na altura, que se deslocou à escola e, portanto, fez uma pequena reportagem dessa experiência educativa, cultural, formativa, no campo da música e, em particular, da ópera. É estranho que uma escola secundária se meta um pouco por esses caminhos, não é? Mas acho que também é muito saudável aqui proporcionar aos alunos perspectivas, quer dizer, e de facto, eu já direi também um pouco mais à frente, eu acho que a música, e em particular a ópera, acho que podem servir os nossos objetivos de criar aqui, eu diria, realmente uma certa capacidade de nós, no fundo, alargarmos as perspectivas realmente dos alunos. Claro que tudo isto foi feito com imensa dificuldade, porque a estrutura que nós temos, horária, curricular, é de facto uma coisa verdadeiramente opressora e, portanto, tudo isto é feito com um esforço que não imaginam possível, quer dizer, mas enfim, mas conseguimos dar a volta e vamos ver até que ponto isto poderá ter alguma continuidade. Eu vou passar então a partilhar o que tenho. Estão a ver, não é? Perfeitamente. Pronto. Então, em primeiro lugar, o projeto chamava-se Ópera na Escola e vocês têm desde já um cartaz, um desenho, que serviu, aliás, de mote, que é feito por um colega nosso, um professor de artes visuais da escola e, portanto, fez esta proposta, que aliás é uma proposta que depois teve já um desenvolvimento e que também vos irei mostrar. O segundo slide que eu trago diz respeito, porque eu creio que há muita gente de Portugal inteiro e, portanto, eu vou falar em Estremoz. Estremoz situa-se no Alentejo, é um concelho com à volta de 12 mil habitantes. Estes dados, aliás, até estão razoavelmente atualizados, são de 2021. Temos uma cidade que acolhe grande parte dos habitantes do concelho. Tínhamos 13 freguesias, agora temos 9, mas de facto as duas freguesias da cidade, que no fundo agora estão fundidas numa só, têm esta dimensão. É um concelho que tem alguma extensão, tem, no fundo, duas freguesias que distam à volta de 15 quilómetros, quer Evramonte, quer Veiros, são, quem conhece o Alentejo, terá uma ideia justamente daquela área, que é uma área relativamente grande. Quanto à escola secundária, nós estamos a falar de uma escola secundária e estamos a falar de uma escola que tem apenas, a partir do 7º ao 12º anos. Eu queria chamar a atenção que não é agrupamento, portanto, existe o agrupamento de Estremoz, mas existe a escola secundária que está separada do agrupamento, sempre foi assim, e realmente a escola, haverá poucas escolas secundárias, creio que no Alentejo esta não sei se é a única, mas não está dentro do agrupamento, que em boa medida não sei se poderá ou não ser aqui facilitador. Eu creio que sim, mas isso é uma outra discussão que se calhar aqui não tem lugar. Ou poderá ter, não sei. Seja como for, nós tínhamos na altura o projeto, é importante dizer que se situa no ano 2018, 2019, portanto, antes da pandemia. Nós na altura tínhamos um universo de 700 alunos, 80 professores, e hoje, em relação aos alunos, vejam o decréscimo que houve, é um decréscimo significativo, mas enfim, é este o contexto onde eu trabalho e é este o contexto que nós avançamos
para o desenvolvimento do projeto. O que nós procurámos fazer, fundamentalmente, foi a produção do Barbeiro de Sevilha na própria escola, procurando fazer aqui uma interação entre profissionais da área da música, alunos, professores, e, portanto, a primeira ideia aqui seria tentar fazer com que os alunos tivessem uma interação única com realmente profissionais, neste caso da música. Para isso, nós integramos, eu digo escola secundária, integramos uma associação, que é a Ópera Academia da Cidade, a associação que neste momento existe, que tem uma outra escola secundária à norte, Escola Gonçalves de Arco, e tem duas instituições do ensino superior, Instituto Superior Técnico, Instituto, portanto, a faculdade que está na faculdade na Universidade de Lisboa, e da Universidade do Porto, o Instituto Superior de Engenharia do Porto. E depois temos, nessa associação, da qual a escola faz parte, temos outras entidades que são entidades que, de certa forma, no fundo, mostram a pluralidade de sensibilidades que aqui existem. Claro que tudo isto, no fundo, é trabalho onde nós nos inserimos um pouco fora daquele contexto tradicional da educação, mas que serve, apesar de tudo, para perceber que o mundo, se calhar, não fica dentro da escola, o mundo é tudo aquilo que está à minha volta, e os muros da escola muitas vezes fazem com que nós olhemos só para nós próprios, e, portanto, houve aqui também uma intenção de ultrapassar, de facto, aquilo que, no fundo, é estrito do ponto de vista escolar, e ir ao encontro, ir ao contacto com, no fundo, entidades, pessoas tão diversificadas como, por exemplo, a Fundação Essa de Queiroz, ou uma universidade, ou inclusivamente a Ordem dos Médicos a Norte, enfim. Há aqui, de facto, uma multiplicidade de sensibilidades que eu julgo que é interessante. É evidente que esta associação é uma associação muito heterogénea, é uma associação que no fundo, é muito pequena também, quer dizer, nós inclusivamente há várias escolas secundárias que estão a ser contactadas para que possam vir a ser integradas também na associação, e a ideia seria um pouco esta, nós alargarmos também o domínio da educação, em particular das escolas, escola básica, agrupamento, escola secundária, juntamente com as universidades. Bom, eu passava aqui ao cartaz em que isto já é, digamos assim, o resultado que nós fizemos, e, portanto, estamos em 2019, lembro que estávamos antes da pandemia, e, portanto, a ideia foi ter aqui, digamos, uma intervenção na comunidade. O cartaz que foi feito pelo nosso colega, em colaboração também com a turma que ele leciona, 12º ano, e este cartaz, no fundo, foi aquilo que apareceu depois em tudo aquilo que era a divulgação. Bom, então vamos às questões de cultura. Eu julgo que aqui eu procurei o João Barroso, muitos conhecem na área, e o João Barroso da área da educação, e o João Barroso tem, num texto que me parece muito interessante, que aliás é um texto de revista, está até indicado onde ele se encontra, tem três perspectivas de cultura. A perspectiva funcionalista, que no fundo é dizer que a escola é um veículo de cultura, e é bem que assim seja, e portanto a escola, de certa forma, deve fazer esse trabalho de recuperação das memórias, de recuperação da informação, essa tal cultura universal que há bocado o Manuel Rocha falava. A escola também tem, na perspectiva estruturalista, a segunda, planos de estudo que, no fundo, procuram ser, eu diria, um pouco mais
voltados para o cruzamento das matérias e, portanto, há uma certa escolarização daquilo que é a informação que a cultura, na sua dimensão mais abrangente, nos traz, e depois a perspectiva interacionista, que é a escola que tem, no fundo, um plano de intervenção com dinâmicas próprias, com interações próprias, e é justamente a partir daqui que eu avancei, ou que nós avançamos, para aquilo que o Bento Jesus Caraça diz, que me parece realmente importante. E aquilo que está, vocês têm à frente, as três, a ideia de que cada um de nós tem uma posição no cosmos, cada um de nós tem, é inerente à existência do ser humano, digamos, a sua dimensão cultural, e ao mesmo tempo serve para aperfeiçoar-nos. Quer dizer, a cultura ajuda-nos, evidentemente, a aperfeiçoar-nos. E é esta perspectiva que a leitura que nós fizemos de cultura a partir do João Barroso, a partir, se quiserem, daquilo que o Bento Jesus Caraça nos diz, nós pensámos que poderíamos ter, claro que isto é uma adaptação, é uma interpretação nossa, nós pensámos que poderíamos ter uma atitude junto da comunidade. E, portanto, no fundo, o que vocês veem é a ideia de que nós poderemos ser produtores de cultura. E esse produtor de cultura é a escola ser capaz, em interação com profissionais das áreas, sejam eles da música ou não só, no fundo, ter um papel que ultrapassa justamente a escola e, de certa forma, contribui para uma certa programação cultural até da própria comunidade. E, portanto, a ideia seria nós trabalharmos em conjunto um pouco dentro da própria cidade. Mas há aqui uma coisa que também me parece fundamental e que eu creio que também já terá sido dito atrás. Nós temos que, não podemos olhar, e isto era uma preocupação do projeto, não há aqui a tentativa de ser elitista. Não, nós temos que pensar que isto é uma forma de combater o insucesso, isto é uma forma de chegar a quem nunca teve oportunidade de ouvir música, de ver teatro, de estar num palco e, portanto, para nós era absolutamente essencial irmos buscar aqueles alunos que tinham esta oportunidade de ter uma experiência artística, ter uma fruição estética. E há bocado falava-se também, o Manuel Rocha falava-se naquelas coisas que muitas vezes entram pela escola adentro e que é nossa obrigação contrariar. Quer dizer, aquilo que se passa muitas vezes do ponto de vista do tal lixo, não é? Que nós presenciamos. Eu acho que nós, como escola, temos a obrigação de ter uma intervenção cultural, mas uma intervenção cultural que deve ser dirigida para todos e a pensar, sobretudo, naqueles que não têm a oportunidade de estar nos grandes centros. E realmente Estremoz não é Évora, é muito menos Lisboa, mas houve também, desde o princípio, a construção deste projeto, ir de encontro a uma experiência daqueles que, muitas vezes, na maior parte dos casos, pelos contextos familiares, pelos contextos económicos, não têm acesso, de facto, a esta visão, que é uma visão que até, como vocês depois tivemos a oportunidade de ver o próprio vídeo, vão ouvir os alunos a falar e vão ver realmente o que é que, no fundo, se passou. É claro que aqui este slide mostra porquê a música. Bom, eu não vou ler o slide, ele está à vossa frente, poderão ler, de certa forma, e há aqui uma certa fundamentação também. Eu acho que a música, de facto, faz-nos melhores. Quer dizer, estou convencido que a música nos ajuda a completar a nossa formação ética, a nossa formação como cidadãos, a nossa formação como seres humanos. E, portanto, a aposta da música era uma aposta absolutamente essencial. Depois aparece a ópera. Porquê a ópera? Porque eu acho que a ópera cruza com uma multiplicidade de artes
a literatura, o teatro, todo o espaço que muitas vezes é criado ao vivo, e, portanto, tudo aquilo é a recuperação da história, a recuperação também da própria filosofia, não é? Nós, quando fomos buscar esta ópera, em conversa que tivemos, também houve uma preocupação de ir à história, perceber a importância, por exemplo, do iluminismo, a importância da razão, porque no fundo, como vocês sabem, estamos aqui a falar, no fundo, das revoluções francesas, implicitamente, claro, da Revolução Americana, estamos a falar da época da razão, em que, no fundo, o ser humano se reencontra e aposta na liberdade. Quer dizer, havia aqui valores éticos, políticos, sociais, que estariam presentes também nesta escolha. Bom, o que vem a seguir é a luta, a nossa utopia, a nossa esperança. Um projeto que conseguimos levar a bom porto em 2018, 2019, imaginem, começa em 2016. E começa com altos e baixos, com dificuldades enormes, desde logo do ponto de vista do financiamento, desde logo do ponto de vista de arranjar tempo, quer ao nível dos professores, quer ao nível dos alunos, e, portanto, há aqui todo um trabalho, que é um trabalho que foi duro, mas, enfim, realizou-se. Qual era a nossa preocupação? Era envolver a escola. Nós não queríamos envolver a escola e envolver, de facto, aqueles alunos que estariam em situação mais carenciada do ponto de vista cultural. Claro que tivemos aqui uma primeira dimensão teórica, em que tivemos 3 ações em que houve pessoas de fora da escola que gratuitamente se disponibilizaram a trabalhar connosco, e houve pessoas da própria escola que também, de uma forma muito abnegada, trabalharam connosco. Por exemplo, o nosso colega de português, vocês veem aí o campo da literatura, o Beaumarchais, no fundo, é quem faz o libreto do texto, e, portanto, é aquele que, no fundo, está dentro do ambiente. Há bocado eu falava do tal império da razão, do tal iluminismo, da tal época absolutamente essencial do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento e o progresso e a ideia de que o ser humano se emancipa através da razão. Bom, o nosso colega de literatura de português desenvolveu este tema, mas depois tivemos aqui a colaboração por exemplo, a introdução à ópera do mestre José Ferreira Lobo, tivemos também uma pessoa que estava ligada à associação, que é o Henrique Silveira, do Instituto Superior Técnico, e tentámos em 2016, 2017, levar a bom porto a ópera. Não conseguimos. Mas fizemos uma coisa na escola, vocês creio que estarão a ver a fotografia, fizemos uma coisa na escola muito pequenina que se chamou O Crepúsculo do Crítico. O Crepúsculo do Crítico é uma ópera satírica, uma coisa pequeníssima, com 2 cantores, com um músico, que no fundo era um pianista, e nós envolvemos os professores. Os professores eram os figurantes, os alunos eram os figurantes, houve alunos que trabalharam, por exemplo, na luminotecnia, no desenho de luzes, ao nível também do trabalho informático, e, portanto, a nossa preocupação era, não fazendo o barbeiro, era preciso fazer qualquer coisa. O Henrique Silveira, professor no técnico, tinha esta ópera, uma coisa pequenina, bem-humorada, mas que ao mesmo tempo nos levaria a pensar, e houve esta experiência de, eu diria, qual era a reação. E isto foi feito já, vejam, em 2018. O que vem a seguir são, de facto... Vem chamar a atenção para o tempo, mais 5 minutos, por favor. Está bom. O que vem a seguir, de facto, é um número de pessoas que foram envolvidas já depois
em 2018, 2019 e, portanto, nós fizemos, no fundo, formação e esta formação foi feita com base numa interação entre professores, alunos e também os profissionais. Depois fizemos um inquérito e conseguimos ter financiamento. Estou aqui a fotografia, financiamento, aliás, da Câmara de Estremoz na altura, e vocês veem aqui algumas fotografias já do palco e depois dos próprios figurantes. Fizemos uma récita só para as escolas, e neste caso incluindo também o agrupamento e, portanto, a possibilidade também de eles estarem presentes, e depois fizemos uma récita para a comunidade. Fundamentalmente era um pouco essa a nossa preocupação. Aqui está, eu já não vou ter tempo, mas aqui está depois o vídeo que, se houver a oportunidade, ainda mostraremos. A seguir, o que nós tentámos fazer, eu tive a oportunidade de ir depois ao Brasil, mostrar num simpósio de filosofia, não propriamente ligada à escola, mas já em relação à minha área, a área que me interessa do ponto de vista da minha própria investigação, tive a oportunidade de apresentar este projeto depois no Brasil e o texto da minha comunicação, isto depois tem um texto de comunicação um pouco mais elaborado, um pouco mais aprofundado, está precisamente num documento que foi editado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que nós fizemos o ano passado, e eu termino já, foi de facto uma outra experiência, mas com muita dificuldade, uma dificuldade enorme, porque tínhamos tido a pandemia pelo meio. Tudo teria sido diferente se de facto não tivesse a pandemia que nos cortou as pernas e, portanto, aqui tivemos imensa dificuldade, temos tido imensa dificuldade e, portanto, o ponto alto foi aquele que eu vos falei, embora tenhamos também alguma realização positiva, algum impacto positivo na cidade com esta segunda experiência que fizemos da Ópera Sansão e Dalila, também justificada pelo ponto de vista da nossa preocupação histórica, social e educativa. E pronto, o futuro, vamos ver, temos alguma dificuldade, houve eleições, como sabem, em 21 e as coisas não estão no presente nada fáceis, mas enfim, vamos ver o que é que poderemos continuar com imensa dificuldade, com um esforço muito grande, mas enfim, é aquilo que eu vos trago, é esta experiência que depois poderemos, se houver a oportunidade de conversar um pouco melhor e esclarecer alguma coisa que possa esclarecer. Muito obrigado pela vossa paciência e aí ficamos a aguardar, então, que a conversa continue. A Escola Secundária de Estremoz apresentou a ópera O Barbeiro de Sevilha no Teatro Bernardim Ribeiro. Primeiro, na escola, os alunos colaboraram em diversos workshops para saber como se prepara uma ópera. Depois, participaram na apresentação do espetáculo. Um conde que viu uma menina no museu e depois quis ir atrás dela. O conde faz uma serenata à Rosina, mas a Rosina não pode sair de casa porque ela está presa pelo tutor. O conde vai cantar para ela, fazer uma serenata para que ela fique com a voz dele marcada. E depois uma luz acende-se e ficam todos à espera que ela apareça, mas ela não aparece. Ele tenta com que ela se apaixone por ele, não por dinheiro, mas sim como ele é. Então ele finge que é outra pessoa. E houve grandes peripécias para conseguir comunicar com ela. Os profissionais da ópera na academia e na cidade passaram as últimas 2 semanas na escola. Os alunos têm frequentado workshops em vários grupos de trabalho diferentes, na área da cenografia, da figuração, do guarda-roupa, da luz. Têm estado a trabalhar com profissionais para que possamos apresentar então os espetáculos, não é? O tal resultado final desse trabalho em conjunto. Vamos voltar a preparar todas as peças, fazer a listagem de figurino, ver se está tudo em ordem, para distribuir novamente pelos camarins, está bem? Núria, a trabalheira que isto dá, porque nós vemos de fora, não temos noção do trabalho
que há por trás, nos bastidores. É mais complicado do que parecia, porque tem que ir ver muitos tecidos e depois a escolha vai ser sempre diferente do que aquilo que tinham em mente. Estamos a pôr as etiquetas na roupa para sabermos de quem são estas capas que eles vão colocar quando forem apresentar. Nos camarins o entusiasmo é imenso. Tudo é novo para eles. Eu sou o que faz a reportagem fotográfica da ópera. Montar a cenografia, ver mais ou menos como é que funciona a estrutura do teatro, as varas, a iluminação. Foi um bocadinho de tudo, acho eu. Claro que temos pessoas a ajudar-nos, porque nós não conseguimos fazer tudo sozinhas. Proporciona experiências a alunos que eles de outra maneira não teriam. Conseguimos contactar com o mundo que está por trás do espetáculo da ópera, que é uma coisa que nós não conseguimos muitas vezes ter em contacto quando vamos ver os espetáculos. Eu sabia que envolvia muita gente, mas nunca imaginei que fosse tanta gente. Há vários anos que a Escola Rainha Santa Isabel procura proporcionar aos alunos outras áreas de saber que não fazem parte do currículo. No caso da nossa escola, que é uma escola secundária com terceiro ciclo, toda essa parte curricular aborda muito pouco tudo o que tem a ver com o cinema, com a música erudita, e achámos que seria importante, desta forma e com este tipo de projeto, que os alunos realmente pudessem ter este tipo de experiências. Talvez o que me tenha surpreendido mais é mesmo a voz de alguns cantores. Cantores de ópera que eu já conheço há algum tempo, porque em pequenino quis ser cantor. O Barbeiro de Sevilha é uma ópera cómica escrita por Rossini no início do século XVIII. Nós em 2 aulas conseguimos falar desde a pré-história até agora aos anos 20, que era para conhecer todo o tipo de moda que havia e todo o tipo de traje, e foi muito fixe até. Aquilo que é verdadeiramente importante é que eles percebam ou que tenham acesso a outro tipo de informação que neste caso na escola não têm, e também integrado num contexto profissional, ou seja, estão a partilhar o palco com profissionais. Eles têm de facto muito interesse em aprender e conhecer tudo, queriam conhecer a história, queriam conhecer o guarda-roupa, queriam organizar o guarda-roupa, portanto, mesmo eles mostraram essa vontade de se envolver. O projeto envolve a escola, a autarquia de Estremoz e a ópera na academia e na cidade, que tem vários parceiros e um objetivo: repetir esta ideia em várias escolas por todo o país. Já desenvolvemos outros conteúdos antes que nos levaram até aqui. Com esta dimensão realmente é o primeiro, mas esperamos agora poder levar a outras escolas o mesmo conteúdo ou outros conteúdos.